Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam em casa, estejam tranquilos e tranquilas, tá joia? Bom, pessoal, vamos lá. Dando continuidade aqui ao nosso trabalho, a gente está na aula 13, tudo bem? Denominada Sistemas Agropecuários, tá? É uma aula tranquila, só que muito importante, né? Muito importante porque ela é uma aula conceitual, tá? E vai apresentar para a gente um pouquinho de como a agricultura ou a agropecuária ela se organiza, ela se apresenta, tá? Bom, vocês vão se lembrar que a gente veio até aqui, pessoal, pensando um, um pouco das cidades, né? Ou seja, pensamos a urbanização, pensamos como as cidades se constituíram, como as cidades se organizaram, legal? Agora a gente vai trabalhar um pouquinho do campo. Lembram que numa determinada aula sobre cidades, a gente fez a diferenciação entre o ambiente urbano e o ambiente rural. A gente colocou nos seguintes termos, né? As cidades, elas são concentradas, elas são densas, elas são intensas, né? Ou seja, as relações, quando se dão em ambientes urbanos, elas são muito mais próximas, tá? Elas são muito intensas, complexas, né? Nos ambientes rurais, né, as relações elas são mais dispersas, mais distantes, né, rarefeitas. Quando você pensa, por exemplo, na infraestrutura, né, a infraestrutura no ambiente rural, ela é dispersa, ela é rarefeita. A infraestrutura urbana é densa, é concentrada, legal? Então essa é uma primeira diferença muito importante, né, para a gente poder começar a dar nomes aqui, aquilo que a gente vai entender, legal? Bom, os chamados sistemas agropecuários, pessoal, são diferentes formas desenvolvidas ao longo do tempo de se produzir no campo, tá? Se produzir alimentos, se produzir matérias-primas agrícolas, né? A história da agricultura, ela acompanha em grande medida a história das cidades, vocês vão se lembrar, a gente comentou isso também, né? Os primeiros povoamentos eles se iniciam com o processo de sedentarização, né, que vai acontecer ali na chamada Revolução Neolítica. A Revolução Neolítica que ela acontece em torno de 8 a 10 mil anos antes de Cristo, tudo bem? Aquela região da Mesopotâmia, né, ali onde hoje é o Iraque. Ali, pessoal, nós passamos, como também já comentamos aqui, né, nós passamos de uma ou de sociedades, né, que se deslocavam, né, o tempo todo em busca do alimento, caçadores e coletores, nós passamos para sociedades sedentárias, produtoras. Então, ao invés deles ficarem caminhando, né, em busca do alimento, em busca do abrigo, né, em busca daquilo que lhes permitiria a sobrevivência, eles passam a se fixar por mais tempo em determinados lugares. Por quê? Ora, porque eles conseguem entender os ciclos reprodutivos, né? Ou os ciclos de produção de algumas espécies. Algumas espécies vegetais, no primeiro momento, cereais, né, fundamentalmente, e alguns animais. Então, na medida em que os povos, os grupos humanos, né, eles entenderam como produzir os alimentos, como criar os animais, eles se sedentarizaram, ou seja, eles se fixaram por mais tempo em determinados lugares. É daí que vem, como eu comentei com vocês, as cidades, os primeiros aldeamentos, os primeiros povoamentos, e é daí que nasce a agricultura. Então, olha que interessante: a agricultura e cidades, ou o que nós conhecemos como cidades, nascem no mesmo momento histórico, legal? E a agricultura, pessoal, ela vai se desenvolver de diferentes formas, em diferentes lugares, em diferentes momentos, tudo bem? Ou seja, é daí que vem os denominados sistemas agrícolas, dessas diferentes maneiras de se produzir, desenvolvidas ao longo do tempo, em diferentes momentos, em diferentes lugares. Portanto, os chamados sistemas agrícolas, sistemas agropecuários, dizem respeito a estas diferentes formas de se produzir. Com o passar do tempo, a agricultura avançou, principalmente do ponto de vista técnico,
com destaque para a Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, também já comentamos, nós não tivemos somente uma revolução das indústrias, no processo de produção industrial. Não, nós tivemos uma revolução também do ponto de vista agrícola, né? É considerada a segunda grande revolução agrícola. Essa segunda grande revolução agrícola, pessoal, repito, que acontece ali no mesmo contexto da Revolução Industrial, ela vai basicamente promover avanços técnicos que, por sua vez, promoveram o aumento da produtividade. A produtividade, pessoal, é o quanto se produz em determinada área. Legal? Produção é a quantidade produzida. Produtividade é o quanto se produz em determinada área. Legal? Com o avanço técnico, com o avanço tecnológico, nós passamos a produzir maiores quantidades nas mesmas áreas. É claro que houve também o aumento das áreas de produção, mas houve fundamentalmente um ganho de produtividade. Legal? E assim nós tivemos o desenvolvimento de novos sistemas agrícolas que, mesmo de diferentes formas em diferentes lugares, assimilaram em diferentes níveis, diferentes graus, as inovações técnicas, ok? E aí nós passamos aos sistemas agropecuários que hoje temos de uma forma geral no mundo, beleza? Existem diferentes maneiras, inúmeras maneiras de se produzir na agricultura. Vou citar alguns. Por exemplo, que a gente vai trabalhar aqui, a jardinagem, por exemplo, plantation, né? Por exemplo, a chamada a policultura, né? Por exemplo, os chamados belts agrícolas que caracterizam a produção agrícola nos Estados Unidos. Logo, logo a gente vai trabalhar também, né? Nós temos, por exemplo, sistemas tradicionais como é o roçado, né? Enfim, então a técnica do terraceamento, por exemplo, né, que pode acompanhar a jardinagem, enfim, então você tem inúmeras maneiras de se produzir alimentos e matérias-primas agrícolas, legal? Porém, elas vão se agrupar, elas vão se organizar em basicamente três grandes sistemas agropecuários, que são esses que a gente vai trabalhar aqui, beleza? Bom, avançando então, pessoal, essa ideia foi fazer uma contextualização inicial, né, para a gente poder lembrar alguns pontos, algumas situações referentes à produção agrícola, a sua importância principalmente, né, é a agricultura que nos proporciona o alimento, né, isso é fundamental, isso nos acompanha desde os primórdios, tá? Isso é muito importante. Obviamente, como eu disse, é num determinado momento histórico que nós passamos a entender os ciclos, né, produtivos e reprodutivos de algumas espécies e domesticamos essas espécies. Então percebam que o nosso vínculo com aquilo que posteriormente recebe o nome de agricultura, ele é longo, né, do ponto de vista histórico, legal? A agropecuária, pessoal, ela envolve tanto o cultivo quanto a criação, legal? Então, por isso a gente trabalha agricultura e pecuária. Juntando no mesmo termo, nós temos a agropecuária, tá? Então, a agropecuária, ela visa a produção do alimento, tá? Isso é muito importante. Lembra que eu disse há pouco que nós aumentamos a produtividade com as chamadas revoluções agrícolas? E eu citei duas, tá? Existem outras duas. Nós tivemos aquela do Neolítico há cerca de 10 mil anos, tá? Nós tivemos a Revolução Agrícola que acontece junto com a Revolução Industrial. Nós tivemos uma terceira revolução, que vai ser denominada Revolução Verde. Ela acontece aqui já no início, já na primeira metade do século XX e no final do século XX, passado para o século XXI, nós temos uma revolução na agricultura chamada agrobiotecnológica, tá? Então percebam, nós tivemos avanços significativos ao longo do tempo. Estou reforçando essa ideia porque ela é muito importante, legal? Bom, tudo isso, repito, visando garantir a alimentação de uma população crescente, permanentemente crescente. Nós ultrapassamos 7,5 bilhões de seres humanos no mundo.
Precisamos criar condições para que estes mais de 7,5 bilhões de seres humanos se alimentem, legal? E isso não é uma tarefa fácil, né? Muito pelo contrário, é muito complicado garantir plena alimentação. Existem estimativas, pessoal, da FAO, né, que é ligada às Nações Unidas, de que em torno de 1,2 bilhão de seres humanos estejam hoje submetidos à fome. Fome, subnutrição e desnutrição, ok? Isso é um problema grave. Então, ligando as duas coisas que eu comentei até aqui, nós produzimos cada vez mais alimentos, mas a humanidade mantém parte da população com fome ou em situação de fome. Fome, desnutrição e subnutrição. Legal? Isso é um problema, tá? Onde está a explicação para essa questão? É a distribuição dos alimentos, pelo fato da nossa alimentação estar atrelada ao mercado. Se a alimentação está atrelada ao mercado, portanto, quem pode pagar, quem pode acessar o alimento via mercado, se alimenta. Quem não pode, depende, né, de programas assistenciais, depende, enfim, de iniciativas ligadas aos governos, né, aos estados, ao poder público, enfim, legal? Então, super importante a gente entender isso. A produção de alimentos, ela é capaz, ou melhor, o que nós produzimos de alimentos no mundo é capaz ou seria capaz de alimentar a todos. Não alimenta porque parte da alimentação é restrita a alguns países, a algumas camadas socioeconômicas, beleza? Isso é muito importante, tá? Bom, em parte, pessoal, porque parte da população não consegue se alimentar? Porque uma grande parte dos alimentos produzidos, na verdade, não é destinado para a alimentação em si, é destinada enquanto matérias-primas para as indústrias, ok? E isso é fundamental. Vou dar um exemplo: a cana-de-açúcar. A maior parte da cana-de-açúcar é destinada à produção do etanol, que não alimenta, tudo bem? As melhores terras, elas são destinadas à produção de matérias-primas. Vou dar um outro exemplo. O café, ok? O café não é uma cultura alimentar, alimentícia, né? O café, obviamente, ele faz parte da nossa alimentação, mas não é o que garante a nutrição, né, da população. Grande parte das terras, ou de terras muito férteis, utiliza o café ou cultiva o café. Legal? Isso é super importante para a gente entender, enfim, que uma boa parte da alimentação, melhor, da produção agrícola, acho que fica melhor, da produção agrícola, tá, é destinada para indústrias. Legal? Isso é fundamental a gente perceber, tá? Muito bem. Vou dar um outro exemplo, a soja. A maior parte da soja cultivada, ela serve para a produção de ração animal. Tudo bem? Mas o animal, ele nos alimenta. Sim, mas as terras destinadas ao cultivo da soja, pessoal, na verdade, são destinadas para a alimentação de rebanhos, né? Suínos, bovinos, né? Enfim, dos animais que enfim, se alimentam com essa ração toda, beleza? Bom, então, como eu coloco ali nos objetivos, né, os principais objetivos, a produção de alimentos e as matérias-primas para a transformação industrial, beleza? Bom, a pecuária é a criação. Aí você tem diversas formas de criação, né, e diversas espécies que são criadas visando, né, como eu coloco, a alimentação, transporte, pesquisas e aproveitamentos na medicina. Ou seja, a criação de animais, ela não é voltada somente para a alimentação, para o fornecimento de proteína, né, para a população. Ela atende outros fins, né, ou outros objetivos. Legal? Bom, a produção agropecuária, pessoal, durante a maior parte da história, ela dependeu dos chamados fatores naturais. O que eu quero dizer com isso? Se não chovesse no tempo certo, a gente não se alimentava.
Se tivesse uma praga, a gente perdia aquela colheita, tudo bem? Se ocorresse uma inundação, a gente também não se alimentava. Então, durante grande parte da história, tá, a nossa alimentação ela esteve ligada, né, submetida, ela foi determinada pelos fatores naturais. Na medida em que desenvolvemos tecnologias, a produção agrícola passou a não mais depender exclusivamente dos fatores naturais, mas eles continuam importantes. Por exemplo, o solo. O solo é um elemento da natureza fundamental, tá, para que possamos garantir uma produção agrícola significativa, tudo bem? Ah, mas dá para poder adequar o solo? Dá, mas os solos naturalmente férteis, eles são viáveis, né, ou muito mais viáveis do ponto de vista econômico, do ponto de vista comercial, legal? Por exemplo, a água. A água é importante. Em regiões de clima seco, árido e semiárido, a produção agrícola é muito mais difícil. Ela vai depender de outros fatores, principalmente o fator de ordem econômica, tá? Mas quando você dispõe de recursos hídricos em abundância, você tem melhores condições para garantir uma produção, né, mais significativa, beleza? O fator social trata da mão de obra utilizada, né? Essa mão de obra é aquela parte da população economicamente ativa, lembra do conceito lá, né? Que será empregada, utilizada para a produção agropecuária, legal? E o fator econômico que ele envolve, além da propriedade da terra, né, a disponibilidade da terra, que é um fator de produção muito importante, um meio de produção muito importante, envolve o capital, ou seja, os capitais investidos, ok? E envolve o desenvolvimento de tecnologias, tá? Então, o fator de ordem econômica ele passa a ser fundamental, garantidor de uma produção agrícola hoje totalmente vinculada ao mercado. Legal? Então, esses fatores, repito, eles se associam. Hoje eles não são isolados, né? Só o fator de ordem natural? Não. Só o fator de ordem social? Não. Só o fator de ordem econômica? Também não, tá? Então esses fatores hoje eles se associam, né? Eles são simultâneos, legal? E aí você tem produções agrícolas ou sistemas agropecuários que se diferenciam a partir de diferentes associações entre esses fatores. É o que a gente vai ver aqui agora, tá? Bom, avançando um pouquinho mais, agora sim a gente começa especificamente com os chamados fatores, ou melhor, com os chamados sistemas agrícolas ou sistemas agropecuários, beleza? Bom, então lembrando, o que é um sistema agrícola? São diferentes formas de se produzir no campo, desenvolvidas ao longo do tempo, em diferentes momentos, em diferentes lugares. Legal? Isso é super importante. O primeiro dele é extensivo. O extensivo, o nome já ajuda bastante. Extensivo de extensão. Legal? Esse é um sistema, pessoal, que se caracteriza fundamentalmente pela baixa produtividade. Essa é a ideia principal do chamado sistema extensivo. Principal ideia está aqui, a baixa produtividade. Lembra o que é produtividade? É a quantidade produzida de acordo com a área. Legal? Bom, porém, o que gera, o que proporciona, o que causa essa baixa produtividade? Primeira coisa, a gente tem que localizar espacialmente onde esse sistema ele é encontrado. Se ele é um sistema de baixa produtividade, ele é um sistema que é muito ligado a países com baixo desenvolvimento socioeconômico. Então, é um sistema encontrado principalmente em países subdesenvolvidos, ok? Países subdesenvolvidos, isso é muito importante você guardar, tá? Primeiro, extensivo, extensão, lembra dessa ideia, tá? Ela vai aparecer aqui. Segundo, pessoal, baixa produtividade ela é fundamental. De onde vem a baixa produtividade? Por isso que eu coloco aqui exatamente o porquê da baixa produtividade. Percebam, baixo investimento de capital e tecnologia. Então, são sistemas
que não absorvem capitais e nem tecnologia. O que proporciona a produção com elevada produtividade? O investimento. Quanto maior o investimento, aí entra o capital e a tecnologia, maior será a produtividade. Tudo bem? Por que, pessoal, isso acontece, né? Ora, porque nós estamos falando de países pobres, estamos falando de agricultores pobres, estamos falando de produtores pobres, tudo bem? Que não dispõem desses capitais, não dispõem dessa tecnologia. Isso é muito importante, legal? Muito importante mesmo. E aí a gente tem a produtividade comprometida. Tudo bem com isso? Bom, esse sistema, pessoal, por não dispor de investimentos em capitais e tecnologias, ele vai provocar uma degradação, um esgotamento dos solos. Ele prejudica o solo, ele vai exaurir esse solo muito rapidamente. E, portanto, é preciso abandonar esse solo e partir para outro solo. Bom, por exemplo, o uso da queimada, né? Aqui no Brasil chamada de coivara, que é um termo indígena, né? A queimada é uma forma de você, ou melhor, desses produtores, né, pobres, desses produtores mais precários e rudimentares, proporcionar o que eles chamam de limpeza da área. Então eles vão pôr fogo e vão limpar aquela área. Está muito associado também, pessoal, à expansão constante sobre novas áreas. Lembra do termo extensivo? Extensão. Então, se você tem baixa produtividade, se você produz pouco, né? Então você precisa ocupar constantemente novas áreas. A área é abandonada porque sofre degradação, porque o solo se esgota, ele parte para uma nova área. Aí ele vai desmatar, ele vai queimar aquela área, ele vai produzir por um determinado período, abandona e parte para outra. Perceberam? Então isso é muito importante. Por isso ela vai ser chamada, olha que interessante, de agricultura itinerante, aquela que fica mudando constantemente de lugar, aquela que fica ocupando constantemente novas áreas agrícolas. Repito, está associada ao desmatamento, às queimadas, à degradação do solo, porque não dispõe de capitais e nem tecnologia. A sua produtividade é reduzida, é baixa, tá? Bom, também do ponto de vista da criação, o sistema extensivo se expressa. É aquele gado criado solto em pastagens naturais com poucos cuidados veterinários. Portanto, você tem uma carne de pouca qualidade ou de baixa qualidade e uma produção leiteira também de baixa produtividade. Tudo bem? Então é basicamente a mesma ideia, do ponto de vista do cultivo, ou seja, da agricultura, e da pecuária. Legal? Eu coloco uma imagenzinha aqui do lado, né, para ilustrar esse tipo de criação. Legal? Então é o roçado, né? Aqui ele vai chamar de roça tropical, baixa produtividade. Estou reforçando essa ideia porque é isso que define fundamentalmente os chamados sistemas extensivos, beleza? Bom, avançando aqui, pessoal, tem um sistema intensivo de mão de obra. Intensivo de mão de obra porque ele vai utilizar um grande número de pessoas. Essa é a ideia, basicamente essa, tá? Então ele é intensivo em mão de obra, tudo bem? O outro será intensivo em capitais. Esse é intensivo em mão de obra, tá? Super importante. Bom, se ele é intensivo em mão de obra, ou seja, se ele utiliza muitas pessoas, né? Ele precisa de muitas pessoas para produzir, então ele será desenvolvido normalmente em regiões, percebam, de grande densidade demográfica, né? Ou seja, regiões muito populosas, tá? Onde estão essas regiões, pessoal? Sudeste da Ásia e Extremo Oriente. Então nós estamos falando, por exemplo, de Índia, nós estamos falando de Indonésia, nós estamos falando da península da Indochina, nós estamos falando do Japão, nós estamos falando da China, ok? Então nessas regiões, repito, sul e sudeste da Ásia
e no Extremo Oriente, estes sistemas intensivos de mão de obra aparecerão. Lá, anote esse nome, eles são chamados de jardinagem, tudo bem? Olha a imagenzinha aqui do lado, ó. Jardinagem. Jardinagem porque os cuidados manuais. Percebam que eles praticamente não usam implementos mecânicos, né? O trabalho ele é fundamentalmente realizado com as mãos, beleza? Normalmente pequenas e médias propriedades, estruturas familiares de produção, então uma produção são núcleos familiares que vão desenvolver aquela produção, legal? Uma produtividade relativamente elevada, então eles conseguem produzir grandes quantidades, mesmo porque elevada densidade demográfica, ou seja, são países ou regiões populosas, é preciso produzir suficientemente para garantir a alimentação de toda essa população, ok? Com o desenvolvimento técnico, eles passam a utilizar fertilizantes, sementes, ferramentas, né, um pouco mais avançadas e técnicas de preservação do solo. Mas são sistemas muito tradicionais, tá? Esse sistema, pessoal, ele lá no sul e sudeste da Ásia, ele principalmente está voltado para a produção do arroz, né, a chamada risicultura, tá? Tanto é que são os maiores produtores de arroz do mundo, são os maiores produtores e os maiores consumidores, né, de arroz do mundo, legal? Super importante. Bom, outra coisa importante, pessoal, como eu disse, né, também é denominado de jardinagem, tá? E em regiões montanhosas, tá? Em costas de montanhas, ele vai utilizar o terraceamento. O que é o terraceamento, pessoal? É a, a produção em degraus, tudo bem? Então eles vão cortar, aqui dá para perceber, ó, mais ao fundo aqui, eles vão como se eles cortassem a montanha, fazendo degraus. Nesses degraus eles conseguem produzir, legal? Então também pode vir associado ao chamado terraceamento, tá? Isso é super importante. Ele acontece, portanto, em vales fluviais, que são vales de rios, o vale do rio Ganges, o vale do rio Indo, né? Enfim, todos os rios Yangtze Kiang, né? Lá na China, né? Chamados de rio amarelo, rio azul, né? Eles são rios importantes, são vales fluviais onde essas técnicas são desenvolvidas, legal? E em encostas de montanhas. No caso das encostas montanhosas, pessoal, lá também no sul e sudeste da Ásia, né, é utilizado, mas será encontrado aqui também na Cordilheira dos Andes, por exemplo, né, será encontrado na região dos lagos africanos, né, que são lagos tectônicos, tá? Portanto, regiões montanhosas. Então, não é exclusivo do sul e sudeste da Ásia, né? Também desenvolvido em outras regiões a partir da associação com a técnica de terraceamento. Belezinha? Bom, e para concluir aqui, pessoal, o chamado sistema intensivo de capital. Aquele sistema anterior é intensivo de mão de obra, aqui ele é intensivo de capital, ou seja, grandes investimentos são realizados. Olha que interessante, praticado em países desenvolvidos e em regiões desenvolvidas. Tudo bem? Então, ele é típico de países desenvolvidos ou regiões desenvolvidas em países em desenvolvimento ou emergentes. Legal? Então você pode encontrar sistemas intensivos de capital também em países menos desenvolvidos. Legal? Países mais pobres, emergentes ou em desenvolvimento. Porém, são as regiões mais modernas desses países. Legal? Vou dar um exemplo. Ó. Por exemplo, no Brasil, onde que esse tipo de sistema será encontrado? Estado de São Paulo, por exemplo, a região de Ribeirão Preto com a produção de cana-de-açúcar, legal? Que é das regiões mais modernas do mundo do ponto de vista da produção agrícola, tá? Bom, produção agrícola moderna, larga aplicação de capitais, recursos técnicos, pouca mão de obra, né? Se você tem elevada mecanização, você utiliza poucas pessoas para a produção, legal? Propriedades de qualquer tamanho, né?
mas você tem um predomínio de grandes propriedades, uma produção em larga escala, né? Propriedades de qualquer tamanho, quando você tem a aplicação desses capitais em propriedades menores, tá? Isso é importante também. Olha lá, mecanização, seleção de sementes, fertilizantes, combate à erosão. Então você tem uma preocupação enorme em aplicar a tecnologia. Qual é a principal ideia aqui, pessoal? Olha só, elevada produtividade. Tudo bem? Elevada produtividade. Esse é o objetivo. Se é uma produção moderna, produção agrícola moderna, voltada para o mercado, portanto, você tem que ter uma produtividade elevada, senão você vai ter prejuízos. Se você está investindo grandes somas para produzir, para criar, eu coloco o exemplo aqui logo abaixo, então você precisa necessariamente, inevitavelmente, de obter elevada produtividade, senão você não se viabiliza enquanto um produtor comercial. Legal? Então essa é a ideia central. Produtividade elevada. No extensivo, produtividade baixa. No intensivo de capital, produtividade elevada. Legal? Os sistemas criatórios, né? A pecuária, aqui eu uso basicamente a pecuária bovina, porque é a principal, né? Não que a gente não possa utilizar outras, né, como por exemplo suínos, como por exemplo a avicultura, né, que também vão utilizar técnicas parecidas, ok? Mas principalmente a produção de gado, né? Ou melhor, a criação de gado para a produção leiteira, para a produção da carne, beleza? Bom, a pecuária, o gado ele é confinado, tudo bem, para a produção leiteira, normalmente, tá? Quando é o gado de corte, ele é chamado semi-intensivo. Aqui você tem um confinamento, ó, um semi-confinamento. Então esse gado aqui, ele recebe uma alimentação balanceada, tudo bem? E também tem acesso à pastagem durante um certo período, tá? Pode acontecer também da produção de, ou melhor, da criação de gado para a produção da carne, tudo bem? Ocorrer de forma confinada. Esse gado fica fechado o tempo todo, tá? Se alimentando e se movimentando o menos possível, tudo bem? Se o gado se movimenta, principalmente em regiões íngremes, topografias mais irregulares e morros, a carne fica ruim, tudo bem? É simples, né, o raciocínio. Então, se o gado voltado para a produção da carne, ele se exercita, ele ganha musculatura, essa musculatura enrijece, tá? E aí ele acaba, enfim, prejudicando a qualidade da carne, beleza? Então, quanto mais parado esse gado ficar, melhor, tá? Porque aí a carne fica mais maciazinha. Bom, intensos cuidados veterinários, então ele vai receber atenções, ele vai ser observado o tempo todo, ele recebe hormônios, ele recebe vacinas, recebe antibióticos, né? Enfim, tudo para poder garantir uma produção, né? Enfim, mais eficiente. Pouca mão de obra, então poucas pessoas conduzem, né? Uma propriedade como essa, elevada qualidade e produtividade, assim como o sistema de cultivo, né, intensivo de cultivo, beleza? Então, simples, tá, pessoal? Nós temos os sistemas agrícolas, os diferentes sistemas agrícolas, tá, ou agropecuários, que se desenvolveram ao longo da história e hoje, né, eles se apresentam aí de forma um pouco mais uniforme, mundo afora, mas ainda com diferenças importantes, beleza? Tudo bem, pessoal? Então, super importante, tá? Peço que vocês leiam a apostila, peço que vocês observem, né, os dados que ele traz, né, as informações que ele traz. Eu fiz um resumo para vocês para poder facilitar o entendimento desse conteúdo, beleza? A partir daqui, pessoal, a gente vai trabalhar a agricultura em diferentes lugares do mundo, beleza? Mas isso aí numa próxima oportunidade, legal? Valeu, pessoal, cuidem-se, abraço!